volta lá para Lima com o nosso repórter Alexandre Senechal, o nosso narrador Linhares Júnior. Lembrando, mais uma vez, não me canso de ressaltar isso, Linhares Júnior, o único narrador brasileiro que narrou essa partida em loco ontem em Lima, do Peru. A gente agradece aí, claro, a confiança do Grupo RIC nesse projeto maravilhoso que é o RIC Sport Clube, que não temos ainda 3 meses de vida, mas já estamos incomodando, né, pessoal? Mais ou menos por aí. Fazer um barulho, né? Fazendo um barulhinho. Barulhinho bom, né? Digamos assim. Então voltamos lá pra Lima agora, que o Alê volta pra trazer pra gente as entrevistas dos personagens do jogo após a partida. É com você, Alê. De volta aqui no Bate Pronto para falar mais dessa estreia do Furacão aqui de Lima. O Atlético empatou por 0-0 contra o Alianza, levou 1 pontinho na bagagem e agora terá uma sequência bem dura na Copa Libertadores. Primeiro recebe o Galo, depois viaja para enfrentar Libertad e também o próprio Atlético Mineiro. E aí faz as 2 últimas partidas em casa contra Libertad e Alianza Lima. Essa tabela do Atlético, né? Tiro curto, primeira fase da Libertadores, 6 jogos. O Furacão precisa ficar entre os 2 primeiros para conseguir a classificação. E claro, a liderança da chave é fundamental para poder pegar um adversário um pouco mais acessível em tese na sequência. O técnico Paulo Turra falou sobre esse empate, né? Fez a sua avaliação, disse que o balanço sobre essa partida foi bom, o Atlético fez um bom jogo, de acordo com o técnico Paulo Turra, ele gostou da atuação do time e falou também sobre ter saído com apenas 1 pontinho aqui do Peru. Eu faço um balanço muito positivo por todas as circunstâncias que tu acabou de mencionar, porém nós estamos nessa situação é porque nós fizemos por merecer. Então, dentro desse aspecto aí que a gente vem conversando, a nossa equipe dentro do planejado, dentro da estratégia de jogo que foi traçada em cima das características também do adversário, nós fomos felizes. Tivemos as oportunidades, o adversário também teve, porém, eu como treinador e como líder da equipe, eu tenho que também, ao parabenizar a minha equipe, porque nós estamos enfrentando uma equipe de tradição no futebol sul-americano, onde que faz um bom tempo que essa equipe não vence. Então, estádio cheio, ambiente bom para eles, e a nossa equipe sempre com consciência, sempre trabalhando aquilo que foi planejado como estratégia. Tivemos as oportunidades, lógico, o adversário também teve, porém, eu estou muito feliz com o desempenho, é o primeiro jogo, é a nossa estreia na Libertadores, e dentro disso, eu acredito que faça um balanço bem positivo e eu só tenho que enaltecer o trabalho de todos os jogadores por tudo isso que tu acabou de falar. Nessa coletiva de imprensa, após o empate entre Atlético e Alianza Lima aqui no Alejandro Villanueva, no Peru, eu fiz uma pergunta para o Eric sobre se o time sentiu, de certa forma, um nervosismo. O Eric categoricamente respondeu que não, disse respeito à sua pergunta, mas vou ter que discordar. E ele falou que, na verdade, não houve nervosismo, houve apenas uma ansiedade por ser estreia da Libertadores, e o Atlético acabou sentindo pouco, né, essa pressão do Alianza Lima. O Alianza empurrou o Furacão para trás e demorou um pouquinho para entrar no jogo, mas de acordo com o Eric, o Furacão depois soube responder muito bem contra o Alianza e para ele foi melhor no jogo e merecia ter saído com a vitória. Vamos ouvir então o volante do Furacão. Não houve nervosismo por parte da nossa equipe, tem uma ansiedade pela estreia, mas eu acho que a gente se comportou muito bem, porque é natural que jogando fora de casa a equipe imprima uma velocidade de jogo, uma intensidade de jogo que nos empurrassem para trás, mas em nenhum momento nós nos intimidamos com essa pressão. Nós fomos ali aos poucos pegando o ritmo de jogo para que a partir dali nós pudéssemos reagir de uma forma positiva. Eu acho que foi o que aconteceu, a gente conseguiu trocar bons passes, permitindo transições muito velozes. Eu acho que, na minha opinião, em alguns momentos nós devíamos ter caprichado um pouco mais no último passe para que a gente pudesse finalizar em gol. Mas, como o professor Turra falou, um balanço totalmente positivo diante das adversidades que nós tivemos durante essa semana. Bom, melhor ou não, dentro de campo, o Atlético sai com 1 ponto aqui do Peru, 0-0 contra o Alianza Lima, e agora volta o foco para a final do Paranaense, porque tem o Cascavel lá na Arena da Baixada no próximo domingo, e claro, também estamos voltando, o Atlético já voltou de voo fretado ontem à noite, mas nós também já estamos voltando aí para Curitiba para trazer tudo sobre esse jogão também de domingo, e daqui a pouco eu e Linhares Júnior voltamos ao vivo aqui do Peru, antes do nosso embarque para
para o Brasil, né? Nós vamos primeiro a São Paulo, fazer uma escala em São Paulo e depois chegaremos em Curitiba, já no final do dia, aí na quarta-feira no Brasil. Então a gente vai voltar ao vivo para falar um pouquinho mais com vocês, trazer também mais do Paulo Turra, falando sobre a estratégia que ele escolheu utilizar contra a Alianza Lima, falando também sobre o momento em que ficou com 1 a menos após a expulsão do Thiago Heleno. Já já a gente volta aqui para trazer tudo sobre o Furacão, mais detalhes sobre essa missão aqui em Lima, né? Primeira cobertura internacional da Jovem Pan News FM. Até já, gente! E grande cobertura internacional. Já aproveito para parabenizar pelo grande trabalho aí do grande Liari Júnior, do grande Alexandre Senechal, porque foi realmente um dia histórico aqui para o Grupo RIC e para o nosso RIC Esporte Clube. Janaína Castilho, Paulo Turra inclusive reclamou da arbitragem, saiu meio pistola lá com o árbitro lá em Lima. Ele reclamou em relação à ausência de cartões para o time adversário, né, para o Alianza. Concordo, acho que às vezes não foi adotado ali o mesmo critério, né? Mas ele concorda com os cartões que foram aplicados para o time do Atlético. Realmente muitas faltas duras, a falta ali em que o Thiago Heleno levou o segundo cartão amarelo foi, né, uma entrada dura realmente, e aí ele acabou sendo expulso. Foi algo um pouco bobo, né, para um jogador que é experiente como o Thiago Heleno, mas como a gente falou, é um jogo que tem uma outra temperatura, é mais pegado, e foi passando também o tempo. O Atlético tinha a expectativa de fazer o gol logo e o gol não saía, então isso vai também colaborando para que lances de mais contato, né, acabam surgindo ali durante a partida. Mas eu acho que no geral a arbitragem correspondeu. Na hora que as faltas eram muito duras, aplicou o cartão. Talvez pro Alianza faltou ter um pouquinho mais de rigor ali na aplicação. 12:45. Deixa eu ler mais um pouco aqui a participação da torcida. O Diego Antônio atleticano dizendo pra gente, nos informando que mais de 26 mil check-ins já foram feitos pro jogo de domingo. Bora lotar o Caldeirão, nação rubro-negra, dizendo o Diego Antônio sobre o jogo de volta, domingo às 5 da tarde na Arena da Baixada. E é claro, você confere toda essa cobertura na nossa jornada esportiva aqui na Jovem Pan News 107.1 e também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Quem mais está participando? E o próprio Diego Antônio coloca a expulsão do Thiago Heleno na conta do Canóbio, né, que agora mudou a pronúncia. Ele diz que o Canóbio perdeu a bola no ataque e obrigou o Thiago Heleno a fazer a falta para não tomar o gol. Então tem que colocar na conta do Canóbio essa expulsão. Mas eu acho que foi um pouco imprudente mesmo assim, né? Ele poderia ter tirado a bola ali sem colocar a perna, né? Se a gente olhar no lance, foi realmente um lance muito complicado, assim, não tem como questionar. Ele tinha que ter levado realmente o segundo amarelo ali. Então, acho que é um pouco inquestionável, acho que foi um pouquinho de imprudência e ansiedade também, né? Como o Alê falou ali, o time do Atlético um pouco ansioso na partida por ser estreia, né? Ansiedade não é nervosismo, mas é algo que acaba atrapalhando muitas vezes nas conclusões das jogadas, nas tomadas de decisões, e o Atlético falhou nesses detalhes, e a gente sabe que detalhe, né, pode fazer a diferença num jogo como esse. Ainda mais na Libertadores. Eu, na minha opinião, eu acho que foi pior perder o Thiago Heleno pro jogo diante do Galo do que sair de lá com um empate, um pontinho. Exatamente. Ele é um muito jogador, o general referência de liderança, né? Liderança, exatamente, entendeu? Mesmo o Atlético tendo o segundo jogo da Libertadores jogando em casa, no dia 19 de abril, diante do Galo, vai ser muito complicado o Atlético entrar em campo diante do Galo sem essa referência, sem a figura do Thiago Heleno na zaga, né, Jana? Eu acho que o Thiago Heleno, ele traz essa imposição, né? E é um jogador extremamente importante. Tem ali o Pablo, que faz também esse papel de líder no elenco, mas normalmente, né, na Libertadores vai acabar sendo uma opção pela característica da competição. O técnico Paulo Turra está optando pelo Vitor Roque. O Pablo, quando entrou na partida também, acho que vale a gente lembrar, foi muito bem o Pablo, deu um voleio ali e chegou com muito perigo à meta do goleiro Campos, muito aplicado, com muita vontade, né? O Pablo é um cara que ele, quando entra
nas partidas do Atlético, você sente que ele realmente defende com muita garra a camisa do Atlético. Tem um carinho muito especial e para ele fazer o time voltar a uma final de Libertadores, que é o grande objetivo, né? A grande obsessão atleticana é estar novamente numa decisão. Para ele é algo muito prazeroso. Então, o Pablo entrou ali aos 40 minutos, foi oportunista, aproveitou, girou, deu um lindo voleio. E aí, mérito do goleiro Campos, que também fez boas defesas do Atlético na partida. E já nos acréscimos do segundo tempo, aos 46, o Pablo também deu um chute rasteiro, mais uma vez obrigando o Campos a fazer uma boa defesa. Então, quando ele entrou no jogo, né, o Pablo, que foi opção no banco de reservas, ele entrou com muita velocidade, com muita categoria e com muita frieza para ajudar a definir, porque eu acho que em alguns momentos faltou isso pro Atlético, né? Um pouco mais de capricho, um pouco mais de precisão, frieza para conseguir finalizar as jogadas. Também poderia ter tido um pouco mais de posse de bola, um pouco mais de volume, mas o Atlético errava muitos passes. E esse foi um dado também que me chamou a atenção durante as estatísticas ali da partida. O Atlético teve 68% de passes certos. Teoricamente, não é um número tão ruim assim. Mas se a gente olhar os adversários do Atlético que jogaram nessa primeira rodada da Libertadores, né? Adversários de outros grupos, mas enfim, times que estão também disputando aí a fase de grupos da Libertadores. Olha só, o River... Vamos ver agora. Calma, vamos ver agora. Você vai passar os resultados? Vamos. Eu vou te falar Aí você analisa a quantidade de passes de cada time. Então vamos lá. Além do Atlético, vamos conferir os outros resultados da Libertadores de ontem. O Argentino Júnior venceu por 1-0 o Independiente del Valle. E aí? Normal, jogou em casa, então, fez a lição. Exatamente. O Del Valle teve 74% de passes certos e perdeu pro Argentinos. Então, pra gente ver, é um time que teve aí 6% a mais de passes certos e ainda acabou perdendo pro Argentinos. The Strongest 3, River Plate 1. Não adianta, né? A altitude da Bolívia joga junto, pessoal. O River Plate teve 85% de passes certos e perdeu pro The Strongest, que claro, né, tá no seu domínio e aí pesou o fator altitude. Alianza Lima 0, Atlético Paranaense 0, já falamos bastante. O Alianza, 80% de passes certos. Isso que a gente falou, que o Alianza é um time que erra muito, hein? É um time que ele tem uma dificuldade na recomposição de bola, falha muito na defesa, demora pra tomar atitude, pra ter a decisão pra onde tocar. Mesmo assim, pra você ver a quantidade de passes certos do Alianza bem superior ao do Furacão. Independiente de Medellín 1, Internacional também 1. O Inter estreando aí, empatando fora de casa no dia do seu aniversário. O Inter 81% de passes certos e o Independiente de Medellín 82%. E o último jogo da noite de ontem, os estreantes da Libertadores, Metropolitanos 1, Nacional 2. Mais um jogo também de Libertadores que dava pra prever também o resultado aí, né? Acho que o Nacional era favorito diante do Metropolitanos e conseguiu garantir um resultado importante fora de casa. E pra gente fechar o assunto Libertadores Sul-Americana, ontem a gente também teve a rodada de estreia da Sul-Americana com brasileiros estreando. O Goiás empatou em casa em 0-0, sem gols diante do Santa Fé. Destaque pro Morelli, volante ex-Maringá, foi apresentado num dia titular da Sul-Americana no dia seguinte, já. Legal, né? Muito legal. Morelli é um grande jogador, fez uma boa temporada e merece, né? Tava com ritmo de jogo, então saiu daqui, foi pra lá, entrou jogando pra ser titular e tá aproveitando essa chance. O Blooming 0, Santos 1. E no fim da partida, depois aí da vitória do Santos na estreia da Sul-Americana, teve uma confusão, gente, entre o elenco dos dois times. Todo mundo teve que ser acalmado por lá. E o Bauerman reclamou da postura da torcida do clube boliviano e exigiu uma punição para a equipe adversária. Além disso, apesar da vitória contra o Santos, o que aconteceu? A torcida do Peixe não está satisfeita. Por meio das redes sociais, os santistas pediram a cabeça do técnico Odair Hellmann.
O protesto, né, com razão, né? Porque o Santos, acho que o resultado mascarou muito o que foi a partida. O Santos jogou mal, criou pouquíssimas chances, teve uma falta de inspiração tremenda e achou um gol ali no apagar das luzes. Claro que o que importa é o resultado no fim, mas para se ter uma ideia, o time ficou com um a mais em grande parte do segundo tempo. O goleiro do Blumen foi expulso e o Santos não conseguiu se impor na partida. O Blumen, ele só venceu um jogo até agora na temporada e é o penúltimo colocado do campeonato boliviano. Então, diante de um adversário que o Santos poderia ter também, né, começado com o pé direito, ter vencido, ele acabou não aproveitando as chances, por isso aí o protesto da torcida do Peixe. Venceu, mas não convenceu o seu torcedor. E as estreias dos brasileiros na Libertadores continuam hoje. Às 7 da noite a gente tem Alcas e Flamengo. Flamengo encarando a altitude do Equador. 9:30 da noite hoje a gente tem Bolívar e Palmeiras. O Endrick não viajou. Tinha a expectativa sobre a estreia do Endrick na Libertadores, porém ele não viajou e com isso deve ser titular no jogo de volta da final do Paulistão no próximo domingo.